normal e o patológico na linguagem. Reflexão em torno dos conceitos de normalidade e patologia. Bem, por que é importante estar pensando sobre esses conceitos, né, antes de avançarmos na análise e na definição de problemas específicos? Porque, assim, o que a gente percebe é que os educadores, psicopedagogos, eles lidam com esse conceito de normalidade e patologia como se fosse algo natural, algo inquestionável. E a proposta da aula hoje é que a gente pare exatamente para pensar sobre o fato desses conceitos não terem nada de natural e nada de inquestionável. Bem, é fundamental a gente ter bastante clareza de que os parâmetros de normalidade e os parâmetros de patologia são elaborados e instituídos por pessoas como nós. Então, grupos de pessoas, né, que estão produzindo, que estão escrevendo, que estão tendo a oportunidade de definir esses parâmetros, definem esesses parâmetros a partir de crenças, de concepções teóricas que têm e que não necessariamente elas devem ser tomadas como as crenças de todas as pessoas. Ou seja, esses parâmetros são definidos a partir de concepções específicas, no nosso caso, de linguagem. Então, é importante que a gente assuma o desafio, né, de poder refletir sobre como nós pensamos e como que nós lidamos com esses conceitos pré-estabelecidos. Por que podemos acompanhar uma postura crítica por parte de profissionais envolvidos com o processo de ensino e aprendizagem frente aos parâmetros de normalidade e de anormalidade? Veja, o que eu estou propondo ao fazer essa questão, né, a levantar essa questão para vocês, é que vocês pensem na possibilidade de sair exatamente dessa postura crítica, né, de tomar o que é considerado como normal e patológico como dado e comecem a se sentir autorizados a pensar sobre esses parâmetros, a questionar esses parâmetros, a pensar se vocês concordam ou não com o que está sendo posto por algumas pessoas como normalidade, como patologia. Veja, agora, essa situação, né, a crítica, essa postura crítica, essa forma de aceitação que a gente percebe que profissionais da área da educação adotam diante de diagnósticos que são formulados por profissionais da área da saúde, a gente entende que ela se deve ao fato dos profissionais da educação não se sentirem autorizados e com competência para poder questionar um diagnóstico que eventualmente foi elaborado por um médico, eventualmente foi elaborado por um psicólogo. Mas veja, essa é uma visão muito equivocada, porque não existe, né, profissional que conheça mais do processo de aquisição da linguagem e da linguagem escrita do que o professor, ou seja, do que o profissional que está envolvido com a educação. Então, o fato de você ter profissionais da área da saúde diagnosticando, né, e sendo considerados como os profissionais que têm legitimidade para fazer isso, não significa que o professor não tenha o que falar ou não possa questionar ou se opor diante de um laudo, diante de um parecer, diante de um diagnóstico que trata da questão da linguagem. Pelo contrário, o que eu estou afirmando é que os educadores e profissionais envolvidos com a educação têm todas as condições de refletir, de se posicionar, de analisar os parâmetros e os diagnósticos que são feitos, né, em relação a crianças aí, no que se refere à normalidade ou patologia em linguagem. Por que é necessário reverter essa postura passiva e a crítica? Bem, um dos motivos eu acabei de colocar para vocês, que refere-se à competência, ao conhecimento, à experiência que educadores, né, no caso, têm para poder questionar, para poder pensar sobre diagnósticos que são formulados em relação à situação de algumas crianças, no que se refere ao domínio da linguagem oral e escrita. Um outro motivo, né, que justifica a necessidade, né, de uma postura crítica, de uma preocupação em relação ao que vem sendo diagnosticado, né, como patologia, no caso da linguagem oral e escrita, refere-se ao aumento crescente de crianças que vêm sendo encaminhadas, né, especialmente para consultórios aí de fonoaudiólogos e de psicopedagogos, com diagnósticos muitas vezes equivocados, né, de distúrbios de leitura escrita e de distúrbios de fala. Veja, quando profissionais, né, de diferentes áreas se curvam diante de um diagnóstico,
muitas vezes eles acabam sendo coniventes com diagnósticos equivocados e a partir dos quais, né, uma série de intervenções e tratamentos são realizados com a criança, além, né, do que gera em relação ao sentimento da família, em relação ao sentimento da criança, no que se refere à sua capacidade, à sua possibilidade de desenvolvimento. Bem, espero que tenha ficado claro, né, que todos os profissionais envolvidos com a educação, aqueles que estão inseridos no campo da educação, bem como aqueles que se inserem no campo da saúde, mas que também indiretamente, né, interferem aí no processo de aquisição e de aprendizagem, devem ter uma postura reflexiva, crítica, em torno do conceito de normalidade e patologia quando tratamos, né, de linguagem. Veja, o que nós estamos colocando é que é necessário desnaturalizar essa oposição. Por quê? Porque não existe o que é naturalmente normal e anormal. Veja, o que nós estamos colocando é que nada, né, nenhum dado natural, né, como se fosse dado pela natureza ou determinado por alguma coisa além, define um estado normal ou patológico como uma decorrência inquestionável dos fatos. Um outro motivo pelo qual é necessário a gente desnaturalizar essa polaridade entre normalidade e patologia é porque não há normalidade e nem anormalidade em estado puro. Veja, essa é uma outra questão, né, que a gente vai estar desenvolvendo raciocínio em relação a isso ao longo da aula, mas aqui a gente já está colocando um pressuposto importante. A dificuldade, a impossibilidade, né, de separarmos em lados opostos aquilo que a gente eventualmente possa considerar normal e anormal. Veja, tem uma frase do Caetano Veloso que ele diz, né, de perto ninguém é normal. O que ele está colocando, né? Ele está colocando que não existe essa distinção, essa dicotomia entre estados de normalidade e estados de patologia. Quer dizer, essas coisas se misturam, nós não temos como objetivamente separar e classificar um estado do outro, porque quando se trata de ser humano, né, e no nosso caso específico, quando tratamos de linguagem, nós estamos tratando de algo subjetivo, em relação ao qual não é possível identificar objetivamente estados puros de normalidade e de patologia. Bem, para podermos avançarmos, né, nessa reflexão, vamos então escutar um pouco o que coloca uma linguista, a Perroni, em torno dessa questão aí, normalidade e patologia. A identificação de anomalias, como seria de se esperar, deve ser feita com base em um parâmetro de normalidade. Entretanto, no caso da linguagem, pergunto, qual é ele? O que é anormal, afinal? Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas nessa colocação da Perroni, né, tem uma provocação. Ela diz, será que é possível, né? A provocação é colocar aí um desafio. Será que alguém pode estar colocando, de fato, em lados opostos, né, os sujeitos que são considerados normais e, no outro lado, os sujeitos que são considerados como portadores de uma patologia em linguagem? Veja, o que está posto aí, né, o que nos faz pensar é que de alguma forma, né, aí à luz do que o Caetano Veloso coloca, se a gente for observar bem a fala das pessoas, o jeito das pessoas escreverem, todos nós cometeríamos alguns sinais, algumas manifestações que poderiam ser consideradas patológicas, né? Bem, mas longe, né, de querer afirmar que todos nós temos uma patologia de linguagem, pelo contrário, né? O que nós estamos propondo que seja refletido na nossa aula é exatamente o quanto, né, é importante fugir dessa visão rígida, né, de acreditarmos, né, ingenuamente nessa possibilidade de definição, de conceituação objetiva do que vem a ser a normalidade e a patologia. Bem, acho que está ficando claro, né? Está dando para a gente perceber o quanto é complexo, subjetivo, difícil pensar sobre esses conceitos de normalidade e patologia. Por conta disso, nós vamos estar aí entrevistando duas fonoaudiólogas, né? E vamos apresentar então para vocês o que elas dizem em relação à normalidade e patologia em linguagem, uma vez, né, que os fonoaudiólogos são os profissionais que
realizam diagnóstico e avaliação de linguagem, também aí contribuindo para a definição desses parâmetros de normalidade e patologia. Então vamos começar escutando o que diz a fonoaudióloga Ana Paula Santana. O que é normal, o que é patológico na linguagem? Na verdade, isso é extremamente social, porque a normalidade e a patologia não só em relação à linguagem, mas as outras questões são de origem social, é a sociedade que define o que é normal e o que é patológico. Por exemplo, a literatura aponta que tem uma ilha em que só tinha pessoas que tinham problema genético e esse problema dava uma surdez. Mas nessa ilha, a maioria das pessoas que moravam eram surdas. Então, os surdos conviviam normalmente com os ouvintes. E lá, tanto os ouvintes quanto os surdos usavam língua de sinais. Naquele lugar, a surdez era normal. Aqui onde a gente vive, no Brasil, na sociedade principalmente, né, racionalista, ela define como normal uma pessoa que fala muito bem, uma pessoa que não é fluente, uma pessoa que não troca, assim, esquece palavras, uma pessoa que escreve perfeitamente bem. Né? Na verdade, eles trabalham com uma noção de um sujeito ideal, que fala uma língua perfeita, sem errar, sem hesitar, sem nada. E o que não é real, na verdade não é real isso. Agora, com relação a essa questão de normalidade e patologia também é levada para a escrita, né? Às vezes a criança tem toda uma história que assim não tem relação com o texto escrito, o jornal na casa da criança serve só para embrulhar banana, não lê muito, os pais não leem, chega na escola e apresenta, claro, bastante dificuldade com a escrita, porque não tem vivência do texto escrito. E a professora pega e diz assim, olha, essa criança tem um problema, ela não consegue aprender, ela taxa. Não é, na verdade, a relação da criança com a escrita vai começar naquele momento que ela entrou na escola. Então, é claro que ela vai ter mais dificuldade do que uma criança em que o pai lê com ela desde pequena no berço, uma criança que o pai, né, tem atividade de leitura constante. Então, assim, essa questão é sempre bom a gente pensar na história de cada um. Não dá para você dizer o que é normal e o que é patológico assim na linguagem. Sempre que a gente falar de normalidade e patologia, eu acho que o importante é considerar assim a história de vida da pessoa e tentar entender como é que essa dificuldade da linguagem da pessoa é vista dentro da vida dela e das interações dela. Veja, a Ana Paula Santana, ela já começa colocando no seu depoimento a complexidade na definição do que vem a ser normal e patológico, né? Afirmando um pouco do que a gente já está colocando aqui. Acho que é até bom para vocês também escutarem, né, que profissionais da área da saúde também têm uma série de dúvidas e de questões e de indefinições, né, quando se trata do diagnóstico. Agora, da fala dela, né, que a gente vai analisar um pouco mais para frente, eu gostaria que chamar atenção para a seguinte colocação, né? Ela deixa muito claro, né, que o conceito de normalidade e patologia, ele não é natural, né? Ele não é em estado puro, como a gente já colocou, e fundamentalmente ele é determinado pelas condições sociais, pela situação, pelo contexto, pela história, ou seja, por aspectos que são específicos a um determinado espaço e a um determinado tempo, ou seja, ele depende das condições históricas e sociais nas quais o sujeito está incluído e os valores e os parâmetros que essa sociedade adota para definir normalidade e patologia. Sobre a problematização normal e patológico, eu acho que cabem algumas perguntas iniciais. O que é normal? O que é patológico? Qual seria a linha divisória entre esses conceitos? Bom, o normal na nossa sociedade, longe de ser um conceito estático, longe de ser um conceito pacífico, ele está relacionado à padronização, ou seja, a dados quantitativos da nossa sociedade. Se um número grande de alunos, por exemplo, do ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental, aprende ou é alfabetizado logo na primeira série, toma-se isso como normal. Mas esse normal é dado a partir de questões quantitativas. Isso não significa que, se uma criança, no início do processo de aprendizagem, não se alfabetiza na primeira série, seja anormal. Ou seja, o padrão de normalidade está intimamente relacionado a questões de padronização. Essa criança, então, por exemplo, que não é alfabetizada logo na primeira série,
ela pode não estar sendo alfabetizada porque entrou em contato mais íntimo com a escrita na escola, diferente da maioria das crianças que já tenham entrado em contato com essa escrita no ambiente familiar. Isso, então, não significa que essa criança seja anormal. Significa que a história de relação dessa criança com a escrita difere da maioria. Esse exemplo simples dessa criança nos aponta que, negligenciando o caráter social, cultural, histórico do desenvolvimento humano, os critérios de normalidade e patologia são critérios que repousam num caráter pouco elucidativo desse desenvolvimento humano. Dessa forma, nós, fonoaudiólogos, professores, psicólogos e demais profissionais envolvidos com a questão da aquisição da escrita, precisamos entender que não podemos compreender e participar do processo de aquisição dessa modalidade de linguagem enquanto tomarmos fatos próprios da aquisição da linguagem escrita como sintoma de uma doença que diz respeito ao aprendiz, obscurecendo toda uma gama de fatores que podem estar influenciando negativamente o processo de ensino-aprendizagem. Veja, a Gisele Márcia, ela já coloca uma outra questão, né? Ela também, assim como a Ana Paula Santana, fala da importância, né, de termos uma visão mais crítica, mais flexível em relação à normalidade e patologia. Ela introduz uma ideia de que os parâmetros quantitativos, né, que em geral são utilizados para a definição da normalidade e da patologia, são parâmetros que muitas vezes incorrem no erro, né? Ela coloca, veja, o que a gente considera como normal, em geral, a gente define, né, a partir da média, a partir da quantidade de pessoas que apresentam determinada característica, determinado comportamento. Bem, então, as duas ideias importantes da fala dessas fonoaudiólogas é a ideia, né, de que o conceito de normalidade e patologia são definidos a partir de um contexto histórico, social, né, que o problema, que a manifestação, que o comportamento da pessoa se insere, e uma colocação que a Gisele faz em relação ao predomínio, né, de um conceito aí de quantidade, de uma visão quantitativa definindo aquilo que na nossa sociedade a gente tende a considerar como normalidade, como desvio da normalidade. Bem, em relação a isso, eu gostaria de estar trazendo, né, em relação a essas questões que as duas fonoaudiólogas levantam muito bem, eu gostaria de recorrer a um filósofo, né, o Canguilhem, é um médico que discute, né, como já desde o século XIX, essa forma, né, de se pensar a normalidade, a patologia, ela vem sendo formulada fundamentalmente no campo da medicina, né, e como outras áreas da saúde e também como áreas da educação, acabam adotando esse princípio, né, da objetividade, da quantidade, da ideia da essência, da naturalidade do estado normal e patológico, sem fazer um questionamento, sem submeter, né, essa ideia a uma análise mais crítica. Bem, o Canguilhem, ele faz algumas críticas a essa forma de conduzir, né, o nosso pensamento na definição do que vem a ser patológico. Ele diz, veja, o fato, né, de você, num determinado grupo social, perceber que grande parte, ou a maioria das crianças, fazem uma determinada coisa, e portanto, né, então, fazem uma determinada coisa, têm um determinado comportamento, isto não necessariamente deveria ter um caráter normativo, ou seja, isso não necessariamente deveria estar associado a uma ideia de certo e de melhor e de, portanto, um parâmetro para aquilo que todos deveriam atingir. Porque aqui existe um equívoco, né? O fato de muitas pessoas fazerem de uma determinada forma não necessariamente significa que é a melhor forma, ou que este dado, né, este fato, legitime a tomar este comportamento como sinal de normalidade. A maior frequência não garante um estado de normalidade. Ana Paula Santana coloca isso, né? Ela dá o exemplo na ilha, né, onde grande parte das pessoas eram deficientes auditivos. Veja, aí você teria um outro contexto, uma outra situação, aonde fica claro, né, que para eles o normal, então, se for pensar na quantidade, é ser surdo.
Bem, com esse exemplo, o que eu estou querendo colocar para vocês? E o que o Canguilhem coloca? Se eu for pensar a normalidade e a patologia como a normalidade sendo que a maior parte das pessoas fazem, e a patologia um desvio disso, nós vamos ter um problema grande, porque na verdade, de fato, a gente não consegue pensar a diferença, as particularidades que esse sujeito considerado patológico tem. Porque eu só estou enxergando esse sujeito patológico em relação àquilo que ele não tem comparado, né, com o sujeito considerado normal. É como se o estado da patologia, né, como se ter um problema, um distúrbio, fosse apenas não ser igual, né, não reproduzir aquilo que é considerado normal. Então, eu não enxergo, de fato, o que é ser patológico. Eu só enxergo o patológico na medida do que lhe falta para ser normal. E toda forma de intervenção, então, né, partindo desta forma de conceitual patológico, vai ser para que a gente possa adequar esse sujeito que falha, que falta e que, portanto, desvia do normal, a cada vez se aproximar mais aquilo que é considerado normal. Veja, dentro desse conceito, a gente de fato só enxerga o normal e só enxerga o patológico a partir daquilo do que desvia e só concebe uma possibilidade de ser a partir dessa referência de normalidade como correto, como ideal. O que nós acabamos de colocar, então, é uma das críticas, né, feitas pelo Canguilhem em relação a esse critério quantitativo, ou seja, o maior número, né, definindo aí o padrão de normalidade. Um outro critério também bastante usado por nós, que tem uma relação muito próxima com esse da maior incidência, né, para a definição aí do que é normal, tem a ver com a ideia da média, né? Na verdade, os dois são critérios que priorizam o dado quantitativo na definição da normalidade. Aqui, na verdade, não é só quem, pegando a maior incidência, mas estabelecendo médias, né? Ou seja, você aplica, né, testes para um grupo de crianças, a gente vê essa prática como uma prática bastante corriqueira, tanto na escola quanto nos consultórios aí, né, psicológicos, psicopedagógicos, fonoaudiológicos, ou seja, as pessoas aplicam uma bateria de testes, né, num grupo X de crianças, né, e dependendo então da média das respostas, se define aí o que é considerado normal. Veja, aqui também nós temos uma visão bastante reducionista, né, um elemento muito pouco consistente para a definição da normalidade. Porque o fato, né, de um grupo, do maior número de crianças, né, e portanto aí a média, né, dessas crianças responderem de uma determinada forma, isso também não significa que nós estamos então diante de um comportamento de normalidade. Né? Nós temos uma série de fatores, inclusive a própria formulação do teste, né, por quem foi formulado e para que tipo de população que foi formulada, que pode interferir aí nas respostas que um grupo de crianças pode dar e nas respostas que um outro grupo de crianças pode dar. Ou seja, sendo um pouco mais clara e mais concreta, né, nisso que eu estou falando. A gente tem testes que são importados, né, por exemplo, dos Estados Unidos ou de países da Europa. Esses testes, eles foram aplicados para uma população num determinado contexto, num determinado país, ou seja, num contexto absolutamente distinto do nosso. Lá se estabeleceu, então, qual seria a média, né? Que tipo de resposta, a partir da média, ela aponta, então, para um padrão de normalidade. Aí, com esse parâmetro, então, de que normalidade é responder X, né? Se aplica, faz uma adaptação e se aplica esse teste a uma população absolutamente distinta, com condições distintas, com valores, com uma cultura, bem, com uma série de coisas, né, que são diferentes, só que quer dizer, o X continua também sendo tomado como referência de normalidade para esse grupo. Bem, eu acho que o que nós colocamos até agora é suficiente, né, para a gente poder entender que o Canguilhem questiona e o que a Ana Paula Santana coloca, o que a Gisele coloca, o que eu estou colocando para vocês, é que a definição da normalidade e da patologia é muito mais complexa do que se parece e a gente está levantando até aqui se de fato é possível ter essas definições de forma objetiva. E que
critérios quantitativos que vêm sendo utilizados, né, maciçamente, né, para a definição de normalidade e patologia, eles são critérios muito inconsistentes e que têm gerado uma série de equívocos, porque eles tentam dar respostas objetivas e simples para analisar comportamentos que são absolutamente nada objetivos e nada simples, muito complexos. Então, se utiliza um recurso simplista para analisar uma capacidade, né, a aquisição da linguagem, que é algo absolutamente complexo e que não se submete simplesmente a testes reducionistas. Bem, vamos então, para finalizar um pouco essa reflexão, escutar agora um trecho aí de uma colocação do próprio Canguilhem. O normal não é fato objetivo, nem muito menos mensurável. O termo normal é inadequado, pois indica ao mesmo tempo um fato e um valor atribuído a esse fato. Define um estado considerado normal em função da sua frequência e de uma predominância estatística. Define um estado ideal a ser atingido como superior. Bem, dessa colocação do Canguilhem, então, nós podemos sintetizar a seguinte ideia: que o normal é, em suma, né, um valor relativo, mutável, histórico e socialmente constituído. Para poder exemplificar essa situação, eu trouxe para vocês hoje texto aí de duas pessoas, né? Uma pessoa, uma universitária, né? Eu vou estar depois, nós vamos estar passando esse texto para vocês poderem ver. Uma universitária, bem-sucedida, passou no vestibular, encontra-se no 3º ano da faculdade, só falta um para se formar, aonde o jeito dela escrever, né, não tem gerado para ela nenhum tipo de problema no seu desempenho escolar, inclusive daqui a pouco está se formando um profissional. E um outro texto de um adulto considerado disléxico. Eu gostaria que vocês observassem, nessa comparação desses dois textos, exatamente como escritas muito parecidas e pessoas, então, que apresentam escritas muito parecidas, são consideradas de forma tão diferente, né? Uma é considerada disléxica, enquanto a outra é considerada normal. Esse conceito de letramento citado acima contribui de forma construtiva. A partir do momento em que o terapeuta tem consciência do que é letramento e de como isso é importante, este poderá estar repassando isso ao seu paciente. Também pode permitir que a criança tenha uma boa escrita. Essa é a hipótese que eu tenho da importância do letramento. Veja, observem como que a pessoa estruturou o seu texto de uma forma geral e vamos observar, por exemplo, aí nas trocas ortográficas. Vejam como a pessoa escreveu a palavra consciência, faltou um S. Como ela escreveu a palavra também, com acento circunflexo. Como ela escreveu a palavra hipótese, sem H. Então, guardem isso e vamos agora observar um texto de uma pessoa considerada disléxica. Prezada Gisele, ontem fiquei muito feliz por saber um pouco da sua pesquisa e da forma com que você vê a dislexia. Foi emocionante contar minha experiência e reviver os momentos de aprendizagem com a Amor. Você vai adorar conversar com a Amor. Ela faz um trabalho maravilhoso e tem conhecimento profundo sobre a questão da dislexia em alunos e estudantes bilíngues. Veja, nós trouxemos esses dois textos aqui para vocês poderem entender, né, de uma forma mais concreta, tudo o que a gente discutiu na aula de hoje. O primeiro texto é considerado como sendo elaborado por uma pessoa normal, que tem tido um desempenho escolar absolutamente esperado, desejado. No segundo caso, é o texto de uma pessoa considerada disléxica, ou seja, que vem enfrentando uma série de problemas. Vocês puderam perceber como, no que se refere à elaboração do texto, à coesão, à coerência, ao desenvolvimento da temática, o segundo texto é superior em relação ao primeiro. Vocês puderam perceber que no primeiro eu apontei algumas, né, trocas ortográficas, problemas ortográficos que aparecem, enquanto no segundo nenhum problema dessa natureza, nem de pontuação, nem de gramática, nem de concordância aparece. Veja, embora as escritas aqui, né, sejam absolutamente contrárias, né, ao conceito de normalidade e patologia, mesmo assim, uma pessoa, né, aí, no caso um adulto, vem sendo considerado disléxico e sofrendo as consequências, as discriminações e os problemas decorrentes de um diagnóstico que, como vocês puderam ver, no mínimo, bastante questionável.